Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma aula de Física 3, continuar falando de ondas. Esta é a última aula da apostila 5. Nós já havíamos finalizado Física 4, depois Física 2. Está restando apenas esta aula 22. Apesar da apostila trazer um conjunto de fórmulas, algumas contas, essa matéria, sempre que cobrada, ela aparece na forma de teoria. São conceitos relativamente simples, é só gravar. Inicialmente, nós vamos falar de difração. O que é difração? Difração é a capacidade de uma onda contornar um obstáculo. Você, por exemplo, nesse momento está dentro do seu quarto. É possível que você ouça sua mãe conversando lá na cozinha. Um professor dentro da sala de aula, com a porta da sala aberta, ele consegue ser ouvido no corredor, por exemplo. A UFES certa vez perguntou, e eu até escrevi no seu resumo, uma mãe consegue conversar com o seu filho, apesar de entre eles existir um muro com 3 metros de altura. Qual é o assunto da física que explica isso? Resposta: difração. Esse desenho aqui mostra um obstáculo, com um furo, um orifício. A onda, imagina que sejam as cristas da onda. Quando ela encontra esse orifício, ela consegue ir atrás dele, como se eu estivesse falando aqui, e as pessoas conseguissem me ouvir atrás da parede. Esse é o desenho clássico da difração. Então ela tanto acontece num orifício quanto num obstáculo. Se você se esconder atrás de uma pedra, você vai continuar ouvindo a minha voz, mesmo que eu não esteja te vendo. Então vamos às condições para que ocorra a difração. O comprimento de onda tem que ter a mesma ordem de grandeza, tem que ser aproximadamente do mesmo tamanho do orifício. O som tem um comprimento de onda grande, então o som sofre difração facilmente. Nós conseguimos ouvir sons de 20 Hz a 20.000 Hz. Então a gente consegue um comprimento da onda sonora de 17 milímetros a 17 metros. Esse som que eu estou pronunciando agora tem um comprimento de onda aí da ordem aí de 10 metros. Qualquer obstáculo menor do que 10 metros ele contornaria facilmente. Já a luz, é difícil se observar a difração, porque ela tem um comprimento de onda da ordem de 5 vezes 10 a menos 7 metros. Então praticamente só em laboratório encontramos a difração. Beleza? Vamos à polarização. Polarizar é filtrar. A luz, por exemplo, sai vibrando em várias direções. Ao passar por um polarizador, por exemplo, ela passa a vibrar em apenas um plano. Na entrada das máquinas fotográficas, filmadoras, existem polaroides, existem filtros para melhorar a qualidade da imagem. Vocês também encontram no mercado alguns óculos cujas lentes são polarizadas. Se você olha, por exemplo, para a água de uma lagoa, você vê facilmente um peixe no seu interior. Reflete menos essa onda, ok? Uma das condições importantes para a polarização são as condições de Brewster. Tá? Olha só, a luz comum não polarizada, ao incidir sobre a superfície, por exemplo, de um cristal de turmalina, ele pode experimentar uma situação, grava isso, em que o raio refletido é perpendicular ao raio refratado, forma 90 graus. Quando isso acontece, a luz se reflete de forma polarizada. Temos um exercício lá no Enem falando sobre isso aqui. Mas o exercício colocou o texto, falou das condições de Brewster, mas ele apenas nos cobrou a equação da refração. Seno I sobre seno R, N2 sobre N1.
multiplicando e cruzado, seno I vezes N1 igual a seno R vezes N2. Isso eu vou demonstrar no próximo vídeo para vocês. Essa aula 22 volta a falar da interferência de ondas. Você lembra que eu falei para você, ó, eu tenho uma caixa de som aqui, eu vou chamar de uma fonte F1, outra caixa de som aqui e um observador colocado, por exemplo, neste ponto. Aqui eu tenho uma distância que eu vou chamar de D1, aqui de D2. A maior menos a menor, vamos considerar D2 menos D1, é N vezes lambda sobre 2, onde lambda é o comprimento de onda. Recordando, para ondas em fase, N vale 0, 2, 4, 6, 8. Para uma interferência construtiva, N igual a 0, 2, 4, 6, 8. Para uma interferência destrutiva, 1, 3, 5, 7. A primeira é a posição onde ele já se encontra, o N igual a 0. Por exemplo, eu estou ouvindo um som forte vindo de duas caixas. Quando eu me desloco, ele vai se tornando mais fraco, chega a um ponto de deixar de ouvi-lo. N igual a 1. Primeira interferência destrutiva. Volta a caminhar, ele volta a ficar forte. A primeira vez que ele fica forte novamente é o N igual a 2, porque o N igual a 0 é a minha posição original. Repetindo, interferência construtiva N, 2, 4, 6, 8. Destrutiva, 1, 3, 5, 7. Porém, se as ondas estiverem em oposição de fase, inverte-se os valores para N. Aqui eu tenho o que a gente chama de interferência de Young. Isso aqui é uma fonte de luz. Vamos, para a nossa experiência ficar mais interessante, usar um feixe de laser. Observe vocês, eu fiz um furo aqui e ele é extremamente pequeno. É da ordem de grandeza do comprimento da luz. O certo era a luz vir e bater aqui. As duas fendas, ó, elas estão defasadas desse ponto aqui, ó. Só que aqui ocorreu uma difração. Ela foi lá atrás e chegou nessa fonte aqui, ela sofreu outra. Agora aqui, ó, esse pontilhado são os vales. Essa linha contínua são as cristas. O encontro de duas cristas é uma interferência construtiva em que as amplitudes se somam. O encontro de dois vales também é uma interferência construtiva. Já o encontro de uma crista com um vale, um em cima, outro embaixo, seria uma interferência destrutiva. Quando Young projetou isso no plano, ele encontrou franjas escuras e franjas claras. As escuras demonstrando a interferência destrutiva e as claras a interferência construtiva. Uma matéria basicamente só teórica. Ah, tem a lei de Malus com um monte de conta de cosseno. Só vi cair isso no ITA, meus filhos. Esquece, não precisa sofrer. O que eu te falei é o suficiente e escrevi isso com o maior cuidado no nosso resumo, que vou mostrar, que vou enviar para vocês. No próximo vídeo a gente fala dos para-sala. Um abraço.